Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês viram aí aqui na introdução, esse aqui é o canal Restaurante da Mente, onde eu faço resenhas sem ensaio, tá bem explícito ali, eu só pego e vou falando as coisas conforme vem na minha cabeça depois de eu ler alguma coisa. Ler algo que eu achei interessante, seja bom, seja ruim, para passar para frente o que eu achei. Na forma de um diário em vídeo. Se alguém se interessar por ver, beleza, eu agradeço. E se você chegou até aqui de bobeira, nem peço nada no começo agora, vai levando, vai aguentando aí até o final. E se eu falar alguma coisa que foi agregador, se você curtiu a parada, curtiu esse bate-papo aí que eu vou despejando coisas, lá no final, se você quiser, deixa o like, compartilha, faz o que você quiser. Como eu falei, eu sempre costumo trazer coisas que eu acabei de ler, que eu tenha fresco na memória, ou alguma coisa que me marcou, que eu tenha lido há algum tempo, que ainda está aqui na minha cabeça. Só que nesse caso eu tive que reler, e o que é mais incrível, eu tive que reler um quadrinho para poder entender. Eu tenho aqui em mãos, da Dark Side Books, o Palavras, Magias e Serpentes, do Alan Moore, e o outro cidadão aqui, que é o Ed Campbell. Alan Moore, só para quem não conhece mesmo, Alan Moore, ele é um roteirista de quadrinhos muito conhecido não só nos quadrinhos, como também ele é um autor de livros e faz performances e tem uma banda. Só que ele é mais conhecido, como eu falei, pelos quadrinhos. Ele é o roteirista aqui do que eu tenho em mãos, que é o Monstro do Pântano, o Watchmen, e o que eu não li ainda, vergonhosamente, que é o do Inferno. Só que, como eu gosto de ser surpreendido por alguns autores, eu resolvi comprar um livro dele, que eu não sabia nada sobre, para ser surpreendido completamente. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele é, por Watchmen, pelo Monstro do Pântano, eu sei que ele é sensacional, só que eu quis pegar uma coisa que é mais fora da casa dele, assim. Eu só sabia a premissa. Esse livro aqui conta duas apresentações dele, uma de 93, a Membrana Fetal, que é de 93, e a Serpentes e Escadas, eu não me lembro agora, me fugiu da cabeça, que tá não ensaiar, não fazer roteiro. Antes de começar a falar da história em si, eu vou falar um pouco do livro, cara, porque sem dúvidas esse aqui é o livro mais bonito que eu já peguei na mão. Infelizmente o meu caiu no chão e deu uma estragada. Esse é o livro mais legal, cara, mais legal mesmo, porque ele é da Dark Side, ok? Só que ele é um quadrinho, beleza, vocês vão falar um livro, um quadrinho, legal. Só que, cara, as páginas são praticamente em papel cartão. É uma página muito grossa para que faça jus à arte do Ed Campbell, que é muito detalhada, e ela não vai dar para ver, não, mas só, se vocês pegarem na mão, vocês vão perceber que é uma coisa que é extraordinária. É um pouco mais caro do que as coisas que eu compro, mas ele vale muito a pena. E eu gosto de pegar coisas assim, eu conheço o autor, eu já li alguma coisa dele, mas eu às vezes quero ser surpreendido, então eu peguei esse livro aqui sem saber nada sobre ele, sobre a temática, sobre a história, do que fala. Eu não sabia. Aconteceu agora com Tolstói. Eu fui na Feira do Livro e acabei comprando A Morte de Ivan Ilitch, e também eu conheço Tolstói, só que eu não sabia nada da história da morte de Ivan Ilitch. E tá legal pra caramba. É um livro curto, logo eu vou trazer aqui pra vocês uma resenha, vou deixar ela registrada em vídeo. E tá, falando aqui dessa bodega. A Membrana Fetal, ela é uma história que ela... Eu li esse livro aqui, que nem eu falei, sem saber o que eu ia encontrar. Completamente sem spoiler, sem saber do que se tratava, só comprei Confesso que eu comprei eu ia comprar do Inferno, só que eu acabei optando por esse daqui,
porque eu gosto de ser surpreendido, e eu comecei a ler, eu pensei, putz, o que eu tô lendo, cara? Que loucura é essa? O que é isso? Eu lia, só que eu tentava ler conforme eu lia outros quadrinhos, conforme eu lia outras histórias. E não é assim que tem que ser lido isso aqui. Dica para quem for ler. Leia a entrevista primeiro. Existe uma entrevista do Ed Campbell, que o Ed Campbell fez com Alan Moore no final do livro. Leiam a entrevista primeiro. Lá ele explica como é feita as apresentações. Já vou falar do porquê. Assim. Como são feitas as apresentações dele, como é que ele pensa nas apresentações, de onde vêm as ideias, as músicas das apresentações, o que vai ser feito. E ele fala explicitamente que ele procura inundar o telespectador com tanta informação que ele não vai conseguir prestar atenção só nas palavras, apesar da apresentação do Alan Moore ser um monólogo. Já vou explicar por que as apresentações de Alan Moore são monólogos e misturados com música, às vezes com dança, às vezes não, e ele tenta inundar a plateia com tanta informação que ela acaba sendo levada a uma experiência que eu imagino que seja ou ame ou odeie, mas que se você se deixar levar, ela deve ser muito boa. Eu fico imaginando que é como um pastor ou alguma coisa assim que fica gritando para a pessoa. E existem os filtros, as barreiras de filtro que a pessoa tem para autodefesa, para autoproteção. Então você vai quebrando essas barreiras. É feito muito isso em algumas igrejas, que o volume alto, o toque, a intimidação, que seja a intimidação, seja, sei lá, o tom de voz, esse tipo de coisa faz com que você entre tipo num êxtase, quase que uma hipnose. Eu imagino que seja isso que acontece na apresentação do nas apresentações do Alan Moore, ou que ele almeja ter. E esse livro aqui, ele Ed Campbell é um quadrinista que conversou com Alan Moore sobre as apresentações dele. E ele falou, cara, eu quero escrever quadrinhos, eu quero transformar as suas apresentações em histórias em quadrinhos. O Alan Moore aceitou, só que não tinha nada transcrito, mandou um CD na época e a partir desse CD foi feita essa história. E é por isso que quando eu li eu fiquei, caralho, o que eu tô lendo aqui, cara? Que loucura é essa? Um monte de informação, um monte de coisa jogada, um monte de coisa de forma muito, não vou dizer visceral, porque de forma muito crua, tipo, eu vou folhear aqui para vocês algumas coisas, vou tentar mostrar, se não conseguir eu deixo na tela. É muita coisa, às vezes não, a princípio às vezes não tem a ver com o que está sendo falado, até aparece em algum determinado momento o quadro o quarto do Van Gogh, ou outras coisas aleatórias. A linguagem de quadrinho, ela é muito utilizada aqui quando o quadro, não sei se vocês têm o hábito de ler quadrinhos. Quando a história é calma, os quadrinhos são colocados de forma com espaçamento, ou as bordas são bem delineadas. Existe uma bordinha branca no meio quando a história é calma, ou quando a história começa a acelerar, essa borda no meio ela some. Quando é uma imagem mais de ação, quando é uma sequência que você tem que seria um ritmo frenético num filme, algo meio Michael Bay de ser, assim, os quadrinhos são todos sobrepostos. Um invade o outro, é meio desorganizado, eles saem de sequência, eles ficam na vertical. É assim que o quadrinho aborda a ação. Vou mostrar alguma coisa aqui no Monstro do Pântano para vocês terem uma ideia. Aqui é um momento de tensão, onde a personagem vai entrar em uma mansão, para vocês verem. A linguagem de quadrinhos ela é dessa forma, para dar... A linguagem de quadrinhos se mostra dessa forma, para mostrar tensão, para mostrar velocidade, dinamismo entre os takes, porque, claro, são imagens estáticas. Para vocês verem, aqui seria algo mais calmo, mais tranquilo. Existem aqui as bordas brancas que eu falei, tudo muito bem colocado, o monstro do pântano conversando com o alienígenazinho ali.
É tudo bem... Quando a partir do momento que a coisa vai começando a acelerar, que vai se transformando em algo mais... Por exemplo, deixa eu ver aqui. Quando aparece Etrigan no inferno, já vira mais zoado, já vira mais bagunça, fica sobreposto de forma bem mais... Como é que eu vou dizer? Bem mais invasiva um do outro. É assim que se dá o dinamismo das histórias em quadrinhos. Nos quadrinhos do Ed Campbell, apesar de ser um monólogo do Alan Moore, a arte é jogada na sua cara. Claro que ela tem uma ordem, ela tem uma sequência, ela tem um porquê de ser assim, mas ela é como se fosse um turbilhão de informação a cada página. É como se ele quisesse te inundar, te deixar em confusão mesmo, te deixar meio bagunçado. Por exemplo, não dá pra ver muito bem a arte aqui, mas é mais ou menos assim, ela é bem... Informação. Então, lendo a entrevista depois, eu fui perceber isso, aí eu consegui entender, aí eu consegui ver, eu consegui perceber como ler a história. A Membrana Fetal ela é uma apresentação que Alan Moore fez em 93, quando ele fez 40 anos. Ela aconteceu pouco após a morte da sua mãe. E ela é mais estranha, assim, a narrativa é bem estranha da história, porque ele faz como se fosse uma autobiografia reversa. Ele parte da apresentação. Ele começa a contar daquele momento ali para trás, até antes da sua concepção, como se ele fosse voltando no tempo, todos os acontecimentos, tudo que passou na vida dele. Aí tem outra coisa, eu não sei se é tudo real ou faz parte da apresentação, se ele criou uma história ou se esses acontecimentos fizeram parte mesmo da vida dele. Boa parte eu acredito que sim, porque são coisas que são comuns para todo mundo, coisas que todo mundo passou, seja na juventude, no início da idade adulta, na infância, contadas de uma forma que talvez você ainda não tenha se dado conta. Depois que você vê, acontece várias vezes comigo, quando você lê alguma coisa, quando você vê assim, você pensa, porra, é óbvio. Aí depois que você sabe, depois que você acaba a ler, você fica pensando, pá, mas é óbvio, cara. Mas até aquele momento você não tinha se dado conta. A membrana fetal, ela é diferente, ela é muito curiosa, assim, ela é muito instigante na forma como ele conta a história, na forma como ele vai falando dos acontecimentos da vida dele, até a infância. Tem alguns momentos da infância que são curiosos, assim, que você lembra da sua e pensa, porra, olha só, cara, uma coisa que ele fala que, porra, massa, eu não vou entregar, não vou falar nada dela, porque ela é bem legal, bem legal. Eu quero que vocês vejam. Só que se você passar por esse livro na livraria e pensar em comprar, tá aqui sei lá, não vou dizer que é uma indicação, mas uma referência, no caso. A segunda história é Serpentes e Escadas. Tem uma citação que para mim, ela é poética, ela é muito bonita, ela é tocante e... Ele vai falando sobre o universo, ele vai falando sobre o cosmos, a existência das coisas, do porquê das coisas. E ele chega em determinado momento, ele fala que o universo é tudo. Tudo veio, tudo surgiu das estrelas, os átomos fazem tudo. E se os átomos fazem tudo, nós somos não somos só parte do universo, nós somos o universo. Nós somos o universo que ganha consciência e fica com medo de si mesmo. Nós somos o universo vivo, o universo que ganha vida, o universo que adquire consciência, e o universo que se estuda, se conhece e fica com medo de si mesmo. Pô, eu olhei assim, para mim essa é uma citação muito profunda, muito bonita, porque eu já tinha, como vocês sabem, quem já viu os outros vídeos do canal sabe que eu gosto muito do Carl Sagan, e
ele fala que nós somos poeira de estrelas, né? Que todos os átomos vieram de dentro das estrelas, as estrelas precisam morrer para que nós possamos viver. Então, nós somos parte do universo, nós não só somos parte do universo, nós somos o universo. E somos mais que isso, um universo que ganha consciência, se conhece e tem medo de si mesmo e tem medo do desconhecido. Essa é uma parte que eu achei muito bonita, muito tocante. E essa parte está nos Serpentes e Escadas, que é a segunda história, que ela é mais complexa do que a membrana fetal. Ela é mais... Ele fala sobre o ideário, sobre o porquê das coisas e porquê das ideias. Para ele, o ideário seria como o reino das ideias, como se fosse aquele cara... O ideário seria como se fosse o reino das ideias, o reino onde moram as ideias, onde elas vivem, onde elas aguardam serem buscadas. É mais ou menos como, eu imagino, é tipo aquele Carl Jung que fala do... É Carl Jung, né? Carl Jung, né? Se eu estiver errado, por favor, me perdoem. Que fala do subconsciente coletivo, onde os pensamentos vagam pelo mundo e... De repente, por isso que, para ele, por isso que de repente você tem uma ideia mirabolante, você está pensando em outra coisa e de repente... Putz, se uma vaca caísse aqui. Porque esse pensamento está por aí, no subconsciente coletivo, e a nossa consciência é como se fosse a propriedade privada. Então, algum pensamento aleatório invade a sua cabeça, você tem ideias, você tem esses pensamentos. Como o próprio Nietzsche fala, a frase não deveria ser penso logo existo, deveria ser pensamentos existem, porque eles surgem do nada, sem nenhum controle, sem nenhum arbítrio. Porra, tava falando tanto aqui que me perdi, cara. Caramba, e agora? Tá, então, antes de ler esse livro, eu achava o Alan Moore um cara que meio pinel das ideias, assim, achava que ele era depois da idade mais avançada, eu achava que ele tava ficando meio pirado, assim. Por causa de algumas opiniões dele, algumas coisas que ele fala. Mas eu acho que depois de ler a entrevista dele, depois de ler a membrana fetal e depois de ler a Serpentes e Escadas, eu acho que ele é um velho maluco ainda, só que ele é um velho maluco humano. Uma pessoa, sabe? Uma pessoa diferentona, uma pessoa que... Alguém que é muito criativo, alguém que, tipo, sei lá, ele ficou humanizado pra mim. Não tem quando você... Pra mim ele ficou humanizado, dá pra você perceber o ser humano Alan Moore depois que você lê a entrevista e as histórias. Lembrando, repetindo pela enésima vez, leiam primeiro a entrevista, depois vão para as histórias, porque se vocês forem como eu, que fui pego de surpresa por uma história maluca, ou duas histórias malucas, assim, tipo, vocês vão se sentir meio perdidos. Eu li, depois que eu li a história, eu reli, depois que eu li a entrevista, eu reli as histórias e elas porra, desabrocharam na minha cabeça. Foi uma experiência diferente, uma experiência nova, como se estivesse lendo pela primeira vez. E assim, se tudo der certo, o canal que estava meio esquecido por causa de uma mudança de rotina minha, vai voltar a andar de novo. Estou bolando outro jeito de fazer esse vlog, porque precisa de, apesar de ser sem ensaio, apesar de ser sem anotação, eu posso errar muito, que se eu errar, por favor, me corrijam nos comentários, mas sem me meter o pau, por favor, porque eu estou fazendo isso aqui como se fosse um vídeo diário. E então, lembra que eu falei lá no começo do vídeo, se você chegou até aqui, se você aguentou, teve paciência de ver essa montoeira de coisa que eu falo, se alguma coisa agregou, se serviu de algo, por favor, faça aquele ritual padrão, se inscreva, ou compartilhe, ou pelo menos, cara, não... Deixa um valeu aí nos comentários, ou cara, sugestão, cara.
que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, qual a frequência de vídeos eu sei que é muito baixa, mas a frequência de vídeos eu sei que é baixa, porque eu tento fazer um por semana, mas me deem sugestões aí, então, um feedback positivo ou negativo do que eu tenho, do que eu ando fazendo aqui. Então, na semana que vem eu quero trazer a morte de Ivan Illich para vocês, que é legal, eu tô achando bem bacana, tô na metade mais ou menos, e vamos dar ali porque a coisa tem que fluir, a especiaria tem que... Então tá, valeu.